Então vamos lá. Sobre os conflitos armados da Guerra Fria. Houveram conflitos armados durante a Guerra Fria, professor? Já que eles não se enfrentaram os Estados Unidos e a União Soviética, mas os seus aliados estavam lá se enfrentando e eles estavam ali para apoiar. Não tem, geralmente, na escola, quando você faz uma rodinha, dois moleques estão ali para brigar e eles não brigam? Aí você vai e empurra o outro para cima do outro, aí a briga começa. Então, o papel da União Soviética e dos Estados Unidos em muitos desses conflitos foi do cara que empurrava, dava o primeiro empurrão, né? Então isso ocorreu durante muito tempo. Houveram conflitos, pessoas morreram, alguns países se envolveram diretamente. Por exemplo, no Afeganistão, quem se envolveu diretamente foi a Rússia. Lá na região da Indochina, por exemplo, quem se envolveu na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã, que tem milhões de filmes sobre isso, né? É a guerra que os Estados Unidos perdeu, que ele não cansa de mostrar. O que eu acho assim meio esquisito, você fazer um filme sobre algo que você perdeu, o legal é você esquecer, né? Você já imaginou você fazer vários filmes sobre guerra que você perdeu? Não me parece, mas os Estados Unidos, eles fizeram vários filmes muito mais por uma questão de justificativa. Outra coisa, eles não entenderam que os vietnamitas, eles não estavam ali para defender uma ideologia. A ideologia era importante para manter eles unidos, ok, né? O governo de Ho Chi Minh era um governo comunista? Era. Foi um governo apoiado pelos russos? Foi. Os Estados Unidos entrou no meio? Entrou. Uma parte do Vietnã que estava com os americanos conseguiu se impor? Não. Então os Estados Unidos entrou diretamente na guerra. Mas por quê? Por que os Estados Unidos perdeu uma guerra sendo que eles não tinham tecnologia nenhuma? Um país pequeno na Ásia que produzia arroz e papoula, né? Para produzir ópio, que é uma droga bastante consumida na época e é consumida até hoje, mas é utilizado também na fabricação de anestésico. Morfina é fabricada a partir de ópio. O ópio vem da papoula, que é uma planta. Mas é uma droga utilizada milenarmente pelos orientais, eles usam, né? É uma droga potente pra caramba, um anestésico poderosíssimo. Então, isso foi importante porque assim havia uma divisão, eles queriam que houvesse uma divisão entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, né? Um comunista, o outro capitalista. Foi isso que aconteceu no final, né? Mas você teve antes, de 50 até 53, você vai ter a Guerra da Coreia, que acabou fazendo com que houvesse a divisão de duas Coreias, né? Você vai ter a Coreia do Norte, até hoje, nas mãos de uma única família e que diz que tem um regime comunista. Para mim, são ditaduras cruéis e sanguinárias. O fato dela utilizar essa classificação econômica tem pouca diferença se fosse, por exemplo, capitalista. Ditadura capitalista ou comunista continua sendo ditadura. Nenhuma presta. Nenhuma delas serve. Nenhuma delas é boa para o ser humano. Nenhuma delas é boa para o cidadão. Principalmente para o trabalhador. Nunca foi. A ideia, por exemplo, de que os Estados Unidos queria libertar, entre aspas, esses países do jugo dos comunistas, em alguns casos não deu muito certo. Acabou que a situação desses países se agravou e muito, porque foram violentamente atingidos por guerra, pessoas morreram, né? E que o país teve muita dificuldade de se recuperar. Hoje em dia você tem países se desenvolvendo. Vietnã, por exemplo, tem se desenvolvido, né? Lá na Ásia, na dele, tranquilo, fazendo, né? E você tem vários... A Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul é um dos países que, a partir de 1988, investiu muito em educação e hoje é uma potência, uma potência comercial. Uma potência comercial, possui inclusive 3
marcas diferentes de veículos de nascimento próprio. Não comprou ou deixou entrar uma marca estrangeira. Até tem marcas estrangeiras lá, mas ela tem a dela que ela criou. A tecnologia. Hoje, de cada 10, pelo menos 5 pessoas têm um celular Samsung. E Samsung é uma marca de lá, é uma marca da Coreia do Sul, né? Só para a gente entender, por exemplo, que as mudanças que acontecem durante esse processo, durante a Guerra Fria, elas vão refletir no nosso presente. Elas vão ser importantes para a gente entender algumas questões. Os embargos econômicos, por exemplo, né, impostos aos países que eram soviéticos, mas que tinham alguma influência anterior dos Estados Unidos, né? Você vai ter as guerras, eu falei aqui das guerras da Indochina, isso vai acontecer. Eu vou fazer uma breve leitura aqui do texto para vocês. Página 154, tá bom? Vamos lá. Guerras da Indochina. A resistência contra o colonialismo francês era encabeçada pelo movimento Viet Minh. Em agosto de 1945, rebeldes do grupo liderados pelo comunista Ho Chi Minh fundaram a República Democrática do Vietnã. A França reagiu iniciando a Guerra da Indochina. Os franceses foram derrotados e expulsos da região em 1954. Os acordos de paz assinados em Genebra dividiram a Indochina em 4 estados independentes. O Vietnã do Norte, vamos lá, com governo socialista, o Vietnã do Sul capitalista, além do Laos e do Camboja. Tá? Tanto que durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos ficavam no Laos e no Camboja, eram as bases militares, né? E você vai ter também, por exemplo, o Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul ele servia para isso, ele era base dos Estados Unidos. Como eles não tinham a capacidade, por exemplo, de enfrentar militarmente o Vietnã do Norte, né? Eles precisaram da ajuda dos americanos. Então, o Tio Sam atravessou o mundo e foi até a Ásia para poder ajudar os amigos do Vietnã, né? Vamos lá. No Vietnã do Sul, o governo de Ngo Dinh Diem instalou um regime autoritário marcado pela corrupção e por perseguições políticas. A principal oposição ao governo de Dinh Diem surgiu em 1960, com a criação da Frente de Libertação Nacional, movimento comunista apoiado pelo Vietnã do Norte. Então, olha só, se os Estados Unidos perdessem esse território do Vietnã do Sul para o Vietnã do Norte, as coisas elas ficariam, por exemplo, ruins para os Estados Unidos, para os interesses econômicos na Ásia que os Estados Unidos tinham, né? Então, vamos lá. Seus membros, que ficaram conhecidos como Vietcongues, adotavam o método de guerrilha nos ataques contra o governo do Vietnã do Sul, visando derrubar Dinh Diem e unificar o país sob o regime socialista. Em 1961, Guerra do Vietnã, página 155, milhares de soldados estadunidenses foram enviados para o Vietnã. Os Vietcongues, apoiados pelo Vietnã do Norte, pela China e pela União Soviética, combatiam as forças dos Estados Unidos em condição desigual, com certeza. Só que, como havia uma motivação de lutar pela mantença, vamos dizer assim, né, pela mantença da sua unidade democrática, pelo governo deles, e não ter um governo indicado por um país de outro lugar, né, de uma outra região, que era o caso dos Estados Unidos. Se o governo caísse, os Estados Unidos iriam indicar um governante para o Vietnã do Sul. Eles lutavam pela ideia da sua liberdade, no contexto deles, entende? Na cabeça deles estavam lutando pela liberdade. Então, as notícias e as imagens da guerra do Vietnã que chegavam ao Ocidente mostravam a brutalidade do conflito, o número crescente de soldados dos Estados Unidos mortos em ação nessa guerra e a violência promovida contra os vietnamitas alarmaram as sociedades estadunidenses. Sabe o que acontecia? Acontecia o seguinte: os vietnamitas, eles não tinham tecnologia, não tinham FAL, aquele fuzil, né, de assalto leve. Não tinham FAL,
não tinham AK-47, pouquíssimas armas. Então eles usaram de uma tecnologia que eles tinham. Eles são povos dali, originários dali, como um indígena brasileiro, entende? Então eles desenvolveram tecnologia, eles tinham a arte marcial deles, eles tinham uma característica, eles tinham uma capacidade de reação muito grande. Eles construíam armadilhas na floresta. Então quando o cara ia passar, o soldado americano ia passar e caia dentro de um buraco, tinha um monte de estaca, o cara morria todo cheio de estaca, de buraco, né? Então, é a questão da brutalidade. Isso foi mostrado para eles. Mas era a forma que eles tinham de tentar se defender contra um inimigo que tinha uma tecnologia muito maior. Você tinha os bombardeiros americanos com napalm, 4, 5 aeronaves passavam, eles dizimavam aqui, assim, territórios inteiros de floresta, maiores que campos de futebol. Ficava só os risquinhos de mato. Tudo que batesse no chão explodia e matava todo mundo, qualquer ser vivo, né? A napalm, o agente laranja, ele é tão terrível que ele era jogado na água. Se você caísse na água, pegava fogo. Sua pele era arrancada do seu corpo, né? Existem imagens terríveis. A maneira como os Estados Unidos reagiu também foi extremamente brutal. E você tinha um presidente extremamente cruel, um republicano, chamado Richard Nixon. Extremamente cruel aquele cara. Ele não é assim, como havia uma reação violenta contra o soldado, mas o que ele queria, né? Ele também agia de maneira mais violenta ainda contra os Vietcongues, tá? Vamos lá. Apesar do crescente número de baixas em suas tropas e da forte rejeição à guerra entre sua própria população, o povo dos Estados Unidos fazia manifestações para acabar com a guerra, que eles não suportavam aquilo. Eles se sentiam envergonhados dos Estados Unidos promover um massacre daquele, que era um massacre, um país com uma tecnologia, uma habilidade, né, uma tecnologia altíssima, com um país que plantava arroz e produzia ópio, pessoas que estavam ali na pré-história, né? E mesmo assim os Estados Unidos perdeu a guerra porque havia inteligência. Outra, começou a haver a dúvida se era possível vencer aquele inimigo. E os soldados americanos tinham medo de ir para a batalha, para a frente de batalha. E eu entendo o receio e o medo deles, né? Ser corajoso não é ser burro, né? Ter medo significa planejar bem a sua estratégia, para você não cometer erros. Então o medo ele é interessante, ele é importante também. Muito bem. As forças comunistas do Norte e do Sul prevaleceram e em 1976 os dois Vietnãs foram reunificados sob a regência, sobre o regime socialista com a capital estabelecida em Hanoi, e os Estados Unidos tiveram que fazer que nem o cachorrinho vira-lata, botar a cauda entre as pernas e ir embora. E não foi nada fácil a retirada dos Estados Unidos de lá, e assim, o saldo de mortes, saldo de soldados inválidos é terrível. Tem um filme chamado Nascido em 4 de Julho, que tem na Netflix. Aliás, o que tem de filme sobre o Vietnã na Netflix é o que mais tem. Tem muitos lá. É interessante ver alguma coisa, tá certo? O Nascido em 4 de Julho é interessante para falar sobre isso. É um filme do Tom Cruise, um dos primeiros filmes que o Tom Cruise fez, né? Estima-se que 60 mil soldados estadunidenses e 2,5 milhões de vietnamitas tenham morrido durante a guerra. Olha que estupidez, né? 2,5 milhões de vietnamitas foram mortos. E os Estados Unidos perderam 60 mil soldados. Não é pouco. Ao tamanho da demência, um governo se meter em algo dessa natureza. Aliás, o Brasil criticava, mesmo sendo um país de regime militar, o Brasil fez duras críticas aos Estados Unidos na época, que não era necessário ficar tanto tempo em guerra e que aquilo era desnecessário, tudo aquilo, um abuso de poder, de força muito grande, e acabou perdendo do mesmo jeito. A Revolução Cubana, vamos lá, para a gente fechar isso aqui. Em 1898, depois de 3 anos de guerra contra a Espanha, Cuba obteve a sua independência com a ajuda dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos colaborou com isso. E aí, logo após isso, ser reconhecida a independência,
Os Estados Unidos, digamos assim, votaram uma emenda chamada de emenda Platt no Congresso americano. Provavelmente essa emenda Platt deve ser em homenagem ao senador ou ao congressista que projetou isso. Aí o que aconteceu? Essa emenda, ela tratava sobre a intervenção americana caso isso fosse necessário lá em Cuba. Cerca de 100 anos depois, né, 1953, que era chamada a geração do centenário, né, 1953, 1898 e 1953, houve um primeiro movimento de independência. A Cuba era, de certa forma, o parque de diversões de ricos americanos. Era o grande parque de diversão deles. Eles iam lá para jogar, né? Eles iam lá para se divertir sexualmente com as mulheres que tinham lá, tinha isso, e era um local onde o jogo era liberado, coisa que não era nos Estados Unidos. Em alguns estados eles iam para lá para se divertir, era como se fosse a colônia de férias dos ricos americanos. E assim, é um lugar extremamente pobre, extremamente problemático, com grandes problemas sociais, e assim, os Estados Unidos não investiam não investia em Cuba, né? E o governo também, que era apoiado por Cuba, não queria saber de ajudar Cuba, né? Então, a ideia de uma revolução para se libertar do ditador que estava... Na realidade, o cara que estava lá governando não era alguém eleito pelo voto. O Fulgêncio Batista era um ditador. Então, a ideia de Fidel Castro, jovem advogado, que queria ocupar o quartel de Moncada, né, em 1953, pegar armas, se juntar a um grupo e tomar o poder, foi uma tentativa fracassada, deu errado, ele foi preso, só que algum tempo depois ficou insustentável, eles conseguiram o apoio da população num movimento revolucionário e eles depuseram Fulgêncio Batista. A Revolução Cubana ocorreu, está aqui, né, em 1956, em 1955 ele foi libertado, em 1956 eles fizeram o processo revolucionário com Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, um médico argentino que tinha ido para Cuba, né? Depois se torna ministro das Relações Exteriores de Cuba, né? Inclusive ministro da Educação de Cuba também. Por isso que a figura do Che ela é tão, digamos assim, cultuada em vários países da América Latina. Aqui no Brasil ele é visto como bandido, porque durante muito tempo o governo militar ele impedia que a figura dele... Mas se vocês tiverem acesso a qualquer biografia do Che, você vai ver lá a importância que ele teve em vários movimentos. Ele teve importância em movimentos de libertação em vários lugares. Ele é um líder revolucionário e líderes revolucionários não passam a mão na cabeça de pessoas. Líderes revolucionários tomam o poder pela força também, né? Não tem como. É claro que é diferente, por exemplo, da maneira como a gente faz política hoje. Hoje a gente faz política por meio do voto. Na época se fazia política com a AK-47, né? De um lado e do outro. Ou você tomava pela força, ou você ficava refém para sempre de um governo ditador. Trocar uma ditadura pela outra. Ok, isso aconteceu também. Isso ocorreu também. E isso não ocorreu apenas em Cuba. Ocorreu em vários dos lugares que havia ou influência americana ou influência soviética. O grande erro é a gente achar, por exemplo, que os Estados Unidos só apoia democracias. Ao contrário, existem vários regimes ditatoriais que são apoiados pelos Estados Unidos. É só uma questão de conveniência econômica. Certo? Uma questão de conveniência econômica. Não tem a ver com a ideia de democracia, não. Não. Claro que regimes democráticos são melhores. É claro que sim. Com todos os defeitos, eles são melhores. Certo? Então, quando acontece a revolução ocorre, a princípio os Estados Unidos não faz muita coisa, não interfere, mas aí meio que apoia o governo de Fidel Castro, e Fidel Castro percebe que era melhor ele ir para o lado da União Soviética do que ficar do lado dos Estados Unidos.
Então é o que ele faz. E eles têm respostas duras. Por quê? Tem um embargo econômico. Só que a União Soviética provinha, digamos assim, as necessidades de Cuba. Comprava o açúcar de Cuba e, em troca, dava a eles aquilo que eles tinham necessidade, né? Os equipamentos militares, enfim, essas coisas todas. Só que não houve, por exemplo, um processo de desenvolvimento em Cuba, né? Cuba ficou refém da produção da monocultura para a União Soviética. Talvez não, é uma das críticas que eu faço ao regime soviético e ao regime cubano, foi um dos grandes erros deles. O que eles fizeram para a sua população e o que fizeram para a questão da melhora, por exemplo, da situação da saúde, por exemplo, da educação cubana, da inserção deles dentro do esporte, né? Foi extremamente importante que Cuba fez. Só que tem um detalhe, ela ficou muito refém, ela deixou de ser refém dos Estados Unidos para ficar refém da União Soviética. Hoje que Cuba começa a passar por um processo de abertura, de comércio, estava indo muito bem lá com o Obama, o Trump foi lá e melou tudo, né? Mas estava se desenvolvendo muito bem, estava havendo boas relações nesse campo de abertura, na construção de prédios públicos novos, enfim, no desenvolvimento e na qualidade de vida dos cubanos, estava melhorando bastante. Agora houve esse retrocesso com o governo do Trump. Acredito que se o Biden assumindo em 20 de janeiro, as coisas elas voltam de novo às conversações. Quem sabe? Eu torço muito por Cuba, torço muito por eles, porque é um povo muito guerreiro, muito preocupado, né, com a sua posição também no mundo, né? E pode ser um grande parceiro comercial do Brasil, como o Brasil queria. E eu não vejo nenhum problema nisso. A gente tem que ser parceiro comercial de todo mundo, sem ideologia, e não com ideologia. O comunismo, né? Os comunistas no poder na China. Houve, durante muito tempo também, um governo imperial que não conseguia, por exemplo, dar vazão às necessidades da população chinesa. Um cara extremamente importante para a mudança do que vai acontecer na China chama-se Mao Tse-tung, né? Ele vai criar o que a gente chama de a longa marcha e ele vai ocupar o poder na China. O imperador continua lá até hoje, tem a figura do imperador, mas quem comanda a China é o Partido Comunista. E nos últimos anos, nas últimas décadas, o Partido Comunista ele aprimorou as suas relações com o restante do mundo. A questão ideológica, a questão mais pessoal do país fica a critério do Partido Comunista. As relações econômicas, elas se tornaram uma relação capitalista. Hoje, se você quiser montar uma empresa no Brasil e comprar todas as suas mercadorias, inclusive pedir para eles colocarem a etiqueta, ela vem direitinho por navio e você vende sua mercadoria. Porque eles têm escala de produção e tem uma quantidade absurda de gente para trabalhar por um preço mais baixo. Isso barateia muito o custo de produção. Para nós aqui é prejuízo você montar uma fábrica aqui no Brasil com a quantidade de impostos que a gente paga para o governo, que é um absurdo, e também a questão dos impostos e os encargos dos trabalhadores, que custa caro trabalhar no Brasil. Custa caro. Custa caro você pagar trabalhadores no país. Infelizmente, né? Isso é uma questão que depende muito de projeto para o país. Mas assim, a China tem essa característica que a gente está falando aqui. Então, ficou o sistema, ele ainda é comunista nesse aspecto. Tem o famoso livro vermelho lá do Partido Comunista, escrito por Mao Tse-tung, né? Essa questão ela fica lá para eles. A questão política é assim. A questão econômica é completamente diferente. E eu acho que para nós o que interessa é a questão econômica. Os Estados Unidos, a China não é um país que está criando chips para injetar na população para as pessoas virarem comunistas. Isso é coisa de gente estúpida e imbecil, certo? O que existe é um país que tem
1 bilhão, né, de habitantes, né, perto de 1 bilhão de habitantes, ou 2 bilhões, não sei, uma população absurdamente grande, que tem necessidade de alimentação e que precisa comprar, por exemplo, soja, comprar grãos de outros países, comprar matéria-prima, comprar ferro de outros países que nem o Brasil, que quer vender e que agora resolveu que não pode vender para a China porque a China quer dominar a galáxia, né? Coisa de gente estúpida e idiota. Isso vai, se Deus quiser, isso acaba um dia, isso encerra um dia. Mas, por enquanto, as relações econômicas entre a China e o Brasil são relações extremamente importantes para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência deles, que é o que interessa. Certo? Agora, claro, nós devemos saber negociar com países, não apenas com países que são comunistas, mas com país capitalista também. Que adianta o país ser capitalista e democrático se ele te dá rasteira? Se você deixa ele te dar rasteira, te roubar? Não pode acontecer isso. Aí não tem, uma coisa não tem a ver com a outra. Não tem. Você tem que ter uma relação bem estabelecida. Então, só para a gente entender isso, a Guerra Fria, ela teve o seu momento lá atrás. Nós não vivemos uma Guerra Fria agora. Ela não existe, só na cabeça de gente doida. Né? As relações comerciais hoje são completamente diferentes. Foi um momento que a gente passou de conflito e que ele passou mesmo. Certo? Espero ter colaborado, gente. Nós paramos aqui na página 160, 161, certo? Tem ainda a questão do Oriente Médio que a gente deve tratar no nosso próximo encontro, tá? Até lá!